E hoje eu vim aqui falar um assunto, né, que é um surto que está acontecendo no Peru. E a gente precisa trazer esse assunto para o Brasil, porque está muito próximo da gente, né? Sim, Então a gente precisa ficar atento sobre esse surto e quais são os motivos pelos quais a gente pode desenvolver essa síndrome dessa doença que se chama Guillain-Barré. Então, vim aqui hoje falar com vocês sobre isso. certo. Primeiramente, explica pra gente o que que é esse Guillain-Barré. Esse é o nome de alguém, não é? Isso, com certeza eu não consegui, não tive tempo de pesquisar, mas com certeza deve ser o nome do pesquisador, né? Daquele que descobriu essa síndrome, né? E o que é essa síndrome? Essa síndrome ela é uma doença neurológica autoimune. Então, é as nossas células de defesa atacando o nosso sistema nervoso, atacando o que a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina é aquele revestimento de todo o nosso sistema nervoso, importantíssimo para a transmissão do impulso nervoso. E essa doença, ela ataca justamente o sistema nervoso e começa enformigando os pés, né, perdendo a, a, a sensibilidade, né? Alguns sentem dor, e isso é ascendente, começa a subir Afe Maria. pela perna e vai indo, vai subindo tal. E se não receber, se esse paciente não receber a atenção médica, né, e receber o diagnóstico, ele pode vir a óbito, porque vai paralisando os músculos. Consequentemente, quando chega aqui no peito, ele paralisa o músculo respiratório. Agora me diz uma coisa, por que surto? É vírus, bactéria? Então, Ellen, agora, antes da gente falar por que surto, eu vou falar para você assim, e quais são as causas, né? Quais são os gatilhos dessa doença? Os gatilhos é alguma infecção que ocorreu. 80%, né, das pessoas que desenvolvem a síndrome, elas tiveram uma infecção antes. E quais são as infecções? Infecção intestinal, infecção viral e também imunizantes. E aí, Ellen? É, você me deu imunizante, hein? Então, então o que que acontece? Então, o que que acontece? Lá no Peru, eles estão associando essa síndrome ou essa doença a uma infecção intestinal, uma bactéria do intestino, chamado Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni. Essa bactéria, eles estão associando a esses casos que apareceram no Peru, dessa síndrome de Guillain-Barré. Por que que um farmacêutico está falando sobre esse assunto? Ah, porque eu acho que eu tenho interesse, né? Eu tenho interesse em trazer a novidade. Eu gosto de apresentar a situação que está acontecendo na rede social, na boa rede social, né? Eu só sigo pesquisadores, cientistas, farmacêuticos de nome, professores, médicos, esse tipo de... Eu tô falando isso, gente, porque já tem até burburinho, né? Esse farmacêutico tá aí falando coisa de médico e tal, mas o que que acontece? O Luiz, ele fala geralmente sobre medicamento, que é com que ele trabalha. E ele é farmacologista, que lida justamente, que fez uma pós, que estudou a respeito das medicações. E ele sempre fala aqui para você tomar cuidado, né, com o número de medicamentos que você toma, que às vezes o medicamento que você toma um pode inibir o outro, que nem sempre o médico sabe todos os medicamentos que você toma, porque quando você procura o médico, você procura pelo sintoma de alguma coisa que você está sentindo. Só que aquilo que você está sentindo pode ter a ver com alguma outra coisa, ou inclusive da associação de medicamentos. Né? Então, ele bate sempre nessa tecla. Mas quando ele me falou a respeito dessa doença, desse surto, nos deu curiosidade para saber se a gente tem como evitar, por exemplo, Luiz. Não, Ellen, nós não temos como evitar. Aff, Maria. Infelizmente, a gente não tem como evitar, tá? Quem tiver que desenvolver essa doença vai desenvolver.
tá? Agora, o que eu questiono, né, desde da fase que passamos da pandemia, é que eu estava ainda terminando uma pós, e na minha pós tínhamos médicos e nutricionistas, tá? E aí a gente discutiu muito a questão de, será que agora a gente vai olhar para a saúde? Será que agora a população vai entender que nós precisamos, de fato, entender o que é prevenção? Porque eu acredito muito, Ellen, eu acredito muito, não é pouco não, tá? Que estarmos bem de saúde faça a diferença em quem venha a desenvolver qualquer problema de saúde. Outra coisa que você bate sempre na tecla, eu acho interessante, que é cuidar da saúde, por exemplo, manter todas as vitaminas em dia. Isso vai evitar que você tenha alguma doença? Não. Mas, se você está com todas as vitaminas em dia, bonitinho, como é que está sua vitamina C, sua vitamina D, B12, como é que está? Né? Você já fez um exame, um check-up, está tudo ok? É muito mais difícil uma pessoa que está com tudo ok ter uma doença do que aquelas que estão com baixas, né? Perfeito. Olha, alguns estudos na época da pandemia que tivemos, né, as pessoas que, em um hospital principalmente, onde desenvolveram esse estudo, todos aqueles pacientes que morreram com o Covid, eles tinham vitamina B12 menor que 19. Vitamina D menor que 19. Por que uma vitamina, que é a vitamina D, que é aquela que você consegue através do sol, por exemplo, por que ela é tão importante assim? Todas as células do nosso organismo têm receptor para vitamina D. Todas as células do nosso organismo têm receptor para vitamina D. Então, se você falar assim para mim, Luiz, eu tenho osteoporose. Opa, a primeira não é a mais importante não, tá? Não é só ela não. Osteoporose, precisa tomar vitamina D, sim, claro. Agora, se você falar assim para mim, Luiz, tem depressão, precisa tomar vitamina D. Pode ver que a sua vitamina D, você pode ter lá, vamos supor, 25 nanogramas de vitamina D. É suficiente? Não. Nós precisamos ter níveis, tá? As pessoas precisam entender que houve ressignificamos as dosagens das vitaminas. Vitamina B12, quanto tá, Ellen? Ah, Luiz, 250. Só que você é sintomática para várias coisas que necessitam da vitamina B12. Uma depressão, dores pelo corpo, fibromialgia. Então nós precisamos ter a sua vitamina B12 em níveis possivelmente de 600. E outro detalhe, gente, eu estava na academia, eu faço lá na Oranjim, né? Eu estava na academia e aí eu encontrei uma pessoa e eu nem lembro se eu a conheço, né? Que a cabeça já não tá lá aquelas coisas, né? Depois você me dá uma caixa de fósforo para eu tomar aqui, para eu comer, para ver se melhora a cabeça. E ela disse, olha, Ellen, eu tinha fibromialgia e eu comecei a fazer exercício e melhorou. Então, o que eu tô querendo dizer? Que é sempre uma associação de coisas. Sim. É a vitamina que tá legal, Sim. É você fazer um exercício, é você ter Estilo uma de vida. alimentação legal. Tudo isso junto. Por exemplo, quando você quer emagrecer. Você quer emagrecer, nunca toma um medicamento, ele vai fazer um milagre, você vai ficar magrinha. Não, é o medicamento, às vezes, é exercício e é alimentação legal. Então, é sempre uma associação. Milagre ainda não inventaram. Claro que não. Você sabe a última da Ozempic? Não. Ela tem causado pensamentos autodestrutivos nos pacientes que usaram Ozempics. Você sabe que eu até falei com o Dr. Rafael Radaelli. Estados Unidos, na Europa, estão pesquisando. O endocrinologista Dr. Rafael Radaelli, eu falei com ele a respeito disso. Eu estive lá dia desses, né, para pegar uma receita, falei com ele e ele disse que vai fazer um estudo, porque ele sempre se preocupa muito com todas as informações para trazer para a gente a respeito do Ozempic. Sim, é isso daí. Então, e a gente já vinha falando por outros motivos, tá? A gente já vinha falando por outros motivos. O Ozempic, gente, para quem não sabe, ele é aquela agulhinha que você aplica na barriga, né, ou na perna, e ele é usado para diabetes, mas Sim. ele é comprovadamente um medicamento que emagrece, ele ajuda a emagrecer também. Mas
emagrece um tanto, depois não emagrece mais, e aí vem outros problemas relacionados. Os efeitos Então, colaterais. olha né? esse farmacêutico falando de questões negativas De medicamentos, tá certo? Então, é isso que nós não estávamos acostumados a ouvir, né? A gente não estávamos acostumados a ouvir problemas relacionados ao uso de medicamento. Medicamentos que impactam negativamente a saúde do paciente. Eu, como farmacêutico, não tenho que falar amém para todos os medicamentos. Eu sou farmacêutico. Eu conheço o medicamento. Se eu não conheço tudo não, gente. Mas se eu não conheço, eu estudo. Eu vou atrás, eu quero ler. Entende? E se você não conhece, como é que você pode indicar? Né? Se não, né, não é nem indicar, né? Eu não tenho preocupação hoje de indicar. Hoje a minha maior preocupação é de fazer o uso racional de medicamentos. É de fazer as pessoas conhecer o que é, de fato, uso racional de medicamento, que a grande maioria das pessoas não fazem.